Seja muito bem-vindo ao Prova Final, programa que é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Gustavo René Nicolau, sou advogado, sou mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor da Rede LFG de Ensino. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, temos o tema do dia, no qual discorreremos sobre um assunto de grande relevo, tanto para o ambiente prático, quanto para as provas e concursos de todo o Brasil. Geralmente um tema com grande incidência nesse tipo de prova, nesse tipo de concurso. No segundo bloco, pergunte ao professor. Alunos de todo o Brasil enviam as suas perguntas para o estúdio sobre temas referentes ao nosso tema do dia. E nós responderemos junto com vocês diretamente aqui do estúdio. No terceiro e último bloco, o X da questão. Resolveremos juntos 2 questões que foram objeto de concursos públicos recentes e de grande relevância. Hoje, nós conversaremos sobre regras específicas da prescrição extintiva, aquela prescrição da parte geral do direito civil que elimina a pretensão do credor. Há algumas regras bastante importantes sobre este assunto. E tudo isso nós conversaremos no nosso primeiro bloco, o tema do dia. Eu espero você. Prescrição extintiva. Aquela prescrição da parte geral do Código Civil. Aquela prescrição que extingue a pretensão do credor, como previsto no artigo 189 do nosso Código Civil. Esta prescrição envolve regras muito importantes, regras específicas, regras práticas a respeito da prescrição extintiva. E são essas regras que serão analisadas no tema do dia. O Código Civil, a partir do artigo 190, traz algumas regras bastante importantes sobre a prescrição. Antes de mais nada, é bom frisar que estamos hoje nos referindo à prescrição da parte geral, a prescrição chamada extintiva, e não a prescrição da parte especial ou a prescrição dos direitos reais, que é a chamada prescrição aquisitiva, também conhecida como uso capião. A prescrição extintiva, prevista no nosso Código Civil, a partir do artigo 189, traz algumas regras importantes, e elas serão hoje analisadas. Uma primeira regra muito importante é a possibilidade de o prazo prescricional ser interrompido. Interromper o prazo prescricional significa trazer o prazo de volta ao início, fazer o prazo reiniciar, voltar ao marco zero. Evidentemente que fazer o prazo voltar ao zero é de total interesse do credor, que assim tem um prazo novo, renovado, reiniciado para buscar o seu crédito perante o devedor. Para tanto, o credor precisa lançar mão de algum dos artifícios previstos no artigo 202. Este artigo traz uma lista de atitudes, uma lista de medidas práticas para fazer com que o prazo retorne ao zero, volte ao seu marco inicial. A ideia do 202, a ideia da interrupção da prescrição é prestigiar o credor solerte, o credor atento, o credor que não é inerte e que mostra ao legislador que está buscando, de alguma maneira, a efetivação do seu direito. É por isso que os incisos do artigo 202 têm
algo em comum. Eles mostram que o credor está buscando o seu crédito perante o devedor de alguma maneira, judicial ou extrajudicialmente. Dessa forma, o protesto cambial, por exemplo, é uma medida prevista no 202 que faz com que o prazo do credor retorne ao zero. Imagine, por exemplo, que faltavam 2 dias para consumar a prescrição. E o credor, buscando o seu direito, buscando o seu crédito, faz um protesto cambial. Aquele prazo voltará ao zero. O mesmo efeito acontecerá caso esse protesto seja judicial. O prazo retornará ao zero. Também produz esse importante efeito de interrupção de prescrição quando o credor entra com um processo, entra com uma ação perante o réu, perante o devedor. Existe uma pequena confusão, uma pequena divergência sobre o exato momento no qual o prazo seria interrompido. E neste ponto o Código Civil tem que ser complementado com o Código de Processo Civil, que traz importantes regras sobre a citação. A citação feita dentro de um prazo previsto no CPC faz com que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, de modo que a partir desse momento o prazo voltou para o zero. Ou seja, a interrupção da prescrição é uma maneira que o credor tem de fazer o prazo retornar ao zero a partir de medidas concretas e práticas que ele tenha tomado no que se refere ao seu crédito. Mas vale deixar aqui uma informação. O 202 também contempla uma possibilidade de o devedor interromper a prescrição. Mas esta é uma hipótese rara, uma hipótese que não acontece muito na prática com o reconhecimento da dívida que o devedor faz perante o credor. De qualquer modo, é bom estar alerta que o devedor também tem este poder de interromper a prescrição. Tentando evitar a interrupção por diversas vezes, o que prolongaria a insegurança social pela existência de um crédito, o Código Civil entendeu por adequado limitar a possibilidade de interrupção a apenas uma vez. O credor, portanto, não pode permanecer interrompendo a prescrição, porque isso perpetuaria o seu crédito, gerando uma grande insegurança jurídica. De modo que o Código permite a interrupção, mas apenas uma vez. Esta hipótese, chamada interrupção da prescrição, não pode se confundir com outra hipótese chamada suspensão da prescrição. Suspensão da prescrição ocorre quando algum fato previsto na lei simplesmente paralisa o prazo. Logo, eventual prazo anterior que já havia decorrido será suspenso, será obstado, mas aquele prazo anterior será computado no final da prescrição. De modo que, por exemplo, num prazo de 10 anos, se, por exemplo, já se passaram 5 anos e ocorreu um fato que suspende a prescrição, haverá ainda apenas 5 anos de prazo. O prazo não volta ao zero, não volta ao marco inicial como ocorria na interrupção. Uma hipótese curiosa de suspensão de prescrição verifica-se quando o credor e a sua devedora se casam. De modo que a lei entendeu que não seria adequado a fluência do prazo durante o casamento de credor com devedora. O prazo fica suspenso. Mas, eventual lapso transcorrido antes do casamento será computado. Por exemplo, num prazo de 3 anos. Se já havia transcorrido 2, quando o casamento terminar pelo divórcio, pela morte de um dos cônjuges, faltará apenas 1 ano para a prescrição se consumar. Portanto, computa-se o prazo anterior. A isso se deu o nome de suspensão da prescrição. Quando, por exemplo, um credor, que é um servidor público,
viaja a serviço da nação, suspende-se o prazo prescricional contra ele. A lei entendeu que não seria justo, não seria adequado, que ele, indo trabalhar pelo seu país, tivesse ainda que se preocupar com a fluência do prazo prescricional. O prazo, portanto, suspende-se. Lembrando que o que transcorreu antes será computado ao final. Suspensão, na alma, é o mesmo que impedimento. Suspensão e impedimento são institutos irmãos. A única diferença é o momento em que eles surgem. O impedimento prescricional, note que não estamos tratando de interrupção, o impedimento do prazo prescricional ocorre nas exatas e mesmas hipóteses da suspensão. Casamento do credor com a devedora, outra hipótese, um servidor público que sai do país a serviço da nação. A diferença é o momento no qual este fato ocorreu. Se este fato ocorre antes do prazo iniciar, estamos diante de um impedimento de prazo prescricional. Se este fato ocorre com o prazo já andando, estamos diante de uma suspensão de prazo prescricional. Imagine um casal de noivos, no qual o noivo empresta dinheiro para a sua noiva. O prazo para pagamento vence, eles ainda não casaram, o prazo venceu, começa a contar o prazo prescricional e eles se casam. Suspensão da prescrição. Agora, se o marido, já casado, empresta dinheiro para sua esposa, dentro do casamento, vence o prazo para pagamento, o prazo nem começa, porque há um fato que impede o início do prazo. Portanto, nesta hipótese, impedimento de prazo prescricional. Resumindo, as hipóteses de impedimento e suspensão são as mesmas. O que muda é o momento no qual acontece o fato. Se o fato que obsta, que impede, que suspende, ocorre antes do prazo começar, impedimento. Se o fato ocorre com o prazo já andando, suspensão. Uma outra hipótese bastante interessante e importante sobre impedimento e suspensão de prescrição é que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. De modo que se o sujeito que é credor é acometido durante o prazo prescricional por uma grave doença que o impossibilita de manifestar sua vontade, por exemplo, ele tornou-se absolutamente incapaz durante a fluência do prazo. Suspensão da prescrição. Se, por outro lado, uma criança de 4 anos é dona de um apartamento que está alugado e no qual vence os aluguéis mensalmente, este crédito decorrente de aluguel nem começou a correr, porque quando ele foi nascer, ele já encontrou um fato impeditivo, portanto, impedimento do prazo prescricional. Outra regra importante que o Código Civil estabelece a respeito de prescrição extintiva é a vedação, a alteração de prazos prescricionais. Havia, há um bom tempo, uma discussão sobre se o prazo poderia ser aumentado, se o prazo poderia ser apenas diminuído. Hoje está consagrado na doutrina e na jurisprudência, e também na lei, que os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo entre as partes. As partes não podem convencionar diminuição ou mesmo elevação de prazo prescricional. Entendeu-se que essa era uma questão de segurança jurídica, uma questão que não poderia ser alterada por livre disposição das partes. O Código estabelece outras regras importantes. Uma delas diz respeito à alegação da prescrição. Até que momento a parte poderá alegar a prescrição durante um processo judicial? Até a contestação? Até o recurso de apelação?
até a segunda fase do processo, já na fase de cumprimento de sentença? Qual o momento que a parte não pode mais alegar prescrição, normalmente o réu, portanto, durante uma cobrança? E o Código estabelece uma redação muito perigosa, porque o Código diz que a parte pode alegar a prescrição em qualquer grau de jurisdição. De fato, em concursos públicos, se essa alternativa estiver presente, ela diz respeito exatamente ao texto da lei. A parte poderá alegar em qualquer grau de jurisdição. Esta regra, porém, apresenta algumas peculiaridades. A parte não poderá alegar, por exemplo, de forma inédita, a prescrição quando o processo estiver no grau de recurso especial. Existe a necessidade do pré-questionamento. Ademais, mesmo que alegue na segunda instância, por exemplo, durante o recurso de apelação, várias decisões dos tribunais entendem que o réu será vencedor da demanda. O processo se extingue com resolução do mérito, com base no 2694 do CPC, mas o réu que só alegou a prescrição no grau de apelação, que deixou correr toda a primeira fase, primeira instância, e só em grau de recurso alegou a prescrição, ele deverá pagar as custas do processo. É uma decisão que me parece de boa equidade. Uma outra preocupação que o réu devedor deve ter é a alegação da prescrição já na fase do cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil, ele só permite a alegação da prescrição na fase de cumprimento de sentença quando esta prescrição seja posterior à sentença, portanto, à prescrição executória da súmula 150 do STF. Não a prescrição do direito material, a prescrição chamada extintiva. Logo, não é nada recomendado que o réu deixe a alegação de prescrição apenas para a fase de cumprimento de sentença, porque poderá ocorrer de o juiz, aplicando o Código de Processo Civil, não reconhecer aquela alegação de prescrição que deveria ter sido feita na fase do conhecimento. Ainda quanto à alegação da prescrição, o ano de 2006 foi bastante importante para o cenário da prescrição no Brasil. A partir deste ano, o juiz passou a ter a prerrogativa de reconhecer a prescrição de ofício. Trata-se, portanto, agora de uma matéria que pode ser reconhecida pelo próprio juiz sem que as partes tenham nem sequer levantado esta hipótese. Até o ano de 2006, o juiz só poderia reconhecer a prescrição quando esta prescrição favorecesse o devedor absolutamente incapaz. De 2006 em diante, repetindo, o juiz pode, portanto, reconhecer qualquer prescrição, mesmo patrimonial, que ele, juiz, tenha percebido naquele processo judicial. Trata-se de uma importante inovação no nosso sistema de prescrição. Outro ponto bastante relevante refere-se à renúncia da prescrição. O Código Civil admite que o devedor renuncie àquele grande benefício que ele tem da prescrição. Ele pode abrir mão simplesmente da sua prescrição e pretende, portanto, pagar aquele débito que ele ainda possui. Porém, a renúncia à prescrição, que pode ser expressa ou tácita, ela só é válida se ocorrer após a consumação da prescrição. Ou seja, após o momento no qual o devedor tem em mãos o benefício da prescrição. A intenção da lei é muito clara. A ideia da lei foi proibir que no momento em que pediu o dinheiro emprestado, no momento em que surgiu o débito, o credor forçasse o devedor a assinar um termo
no qual já renunciava antecipadamente ao benefício que a prescrição lhe poderia trazer no futuro. Esta cláusula se tornaria uma cláusula padrão. Esta cláusula se tornaria uma cláusula de estilo. E, portanto, esta cláusula acabaria atingindo frontalmente a segurança das relações jurídicas. Porque o instituto da prescrição visa estabelecer um período após o qual, não cobrado o crédito, ele perde boa parte de sua eficácia e deixa de ameaçar o devedor. Se houvesse a possibilidade da parte antecipadamente renunciar à prescrição, isso se tornaria uma cláusula padrão nos contratos de empréstimo, por exemplo. E simplesmente não haveria mais prazos prescricionais. E a ameaça à paz social estaria latente, estaria perigosamente próxima das relações jurídicas. Outra regra importante da prescrição refere-se a uso capião. O artigo 1244 do Código Civil estabelece que as hipóteses de interrupção, impedimento e suspensão da prescrição, elas também se aplicam ao uso capião. De modo que, por esse artigo 1244, se uma criança é proprietária de um grande terreno, o possuidor que ocupa aquele terreno não tem em seu benefício a contagem de prazo de uso capião, porque não corre prazo contra o absolutamente incapaz. Este prazo só começaria a fluir a partir dos 16 anos de idade, assim como ocorre na prescrição extintiva, quando a parte, portanto, torna-se relativamente incapaz, deixando de ser absolutamente incapaz. As hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição extintiva, portanto, aplicam-se ao uso capião, conforme o artigo 1244 do Código Civil. Essas, portanto, são as regras específicas de prescrição mais importantes que o Código Civil estabelece na sua parte geral. Algumas, como nós vimos, dizem respeito e trazem reflexo até mesmo lá na uso capião. A partir de agora, vamos ouvir os nossos alunos de todo o Brasil que farão suas perguntas para que possamos responder conjuntamente aqui nos nossos estúdios. E isso nós faremos no nosso próximo bloco, o Pergunte ao Professor. Eu conto com você. Pergunte ao Professor. Vamos iniciar agora o nosso segundo bloco, ouvindo perguntas de alunos de todo o Brasil que mandam para nós seus questionamentos, suas dúvidas, para que possamos responder juntos aqui do nosso estúdio. Vamos, portanto, à nossa primeira pergunta. Por que a uso capião é também chamada de prescrição? Ótima pergunta, Bruna. A uso capião, ela é chamada de prescrição aquisitiva. De fato, é um nome técnico, é um nome adequado, um nome correto para a uso capião. Prescrição aquisitiva. Repare nas semelhanças. Nos dois casos, existe o elemento temporal, portanto, a fluência do tempo, e no final, alguém receberá um benefício. No caso da parte geral, na prescrição extintiva, essa que foi objeto de conversa hoje, este benefício será assegurado justamente ao devedor, que terá o crédito do qual era devedor prescrito. Aquele credor não terá mais a pretensão de cobrar este devedor, afinal, um grande lapso temporal foi transcorrido, ocorrendo, portanto, a prescrição. Ocorrendo, portanto, a extinção da pretensão que o credor tinha contra este devedor. Lá, na prescrição aquisitiva, na uso capião, um prazo será transcorrido e, ao final deste prazo,
haverá um grande benefício ao possuidor, que receberá a propriedade em decorrência de ter obedecido aos requisitos da uso capião, dentre os quais o transcurso do lapso temporal determinado pela lei. De modo que, tanto num caso quanto no outro, o lapso temporal transcorrido gera grandes efeitos, bons para alguns, negativos para outros. Na prescrição extintiva da parte geral, quem sofre o prejuízo é o credor, porque perderá a pretensão de cobrar o seu devedor. Ao passo que na prescrição aquisitiva, na uso capião, quem sofre um grande prejuízo é o antigo proprietário, que, com o transcurso daquele lapso temporal, viu o seu direito de propriedade morrer se consolidando nas mãos do possuidor, que preencheu os requisitos da uso capião. É por isso, por conta desta semelhança entre os institutos, que o nome prescrição é utilizado duas vezes por nossa doutrina. Primeiro, para designar uma prescrição da parte geral, uma prescrição normalmente de créditos, chamada prescrição extintiva. E segundo, para prever a prescrição aquisitiva, chamada uso capião, que, com o transcurso do tempo, fornece a propriedade nas mãos do possuidor. Vamos para a nossa segunda pergunta. O devedor pode alegar a prescrição ao longo de todo o processo? Fernanda, esta é uma pergunta que os alunos fazem com frequência, porque o artigo 193 do Código Civil traz uma regra muito perigosa. A mera leitura do artigo 193 induz o aluno a erro. O artigo 193 diz que o devedor pode alegar a prescrição em qualquer grau de jurisdição. Fosse apenas pela redação, fosse apenas por esse dispositivo legal, o devedor teoricamente poderia alegar a prescrição até no grau de recurso extraordinário, por exemplo. Mas há inúmeras regras que complementam o artigo 193. Há inúmeros detalhes que podem mudar substancialmente esta mera frase prevista no artigo 193. Em primeiro lugar, a parte não pode alegar prescrição extintiva de maneira inédita pela primeira vez, quando estiver em grau de recurso especial ou extraordinário. De fato, essas duas vias, tanto o especial quanto o extraordinário, não são caminhos adequados para a alegação de novos fatos. Grau de recurso especial e recurso extraordinário não é um grau ordinário de jurisdição, é um grau especial, ou, como o próprio nome diz, um grau extraordinário de jurisdição. Logo, existe a necessidade do pré-questionamento. Não se pode, nesses graus de recurso, pretender alegar um fato inédito, pretender alegar um fato que não havia sido alegado nas fases iniciais do processo. Logo, uma alegação inédita de prescrição nestes graus especial ou extraordinário não resultaria frutífera. Ademais, há decisões que dizem que, se alegado mesmo no segundo grau, mesmo no grau de apelação perante o Tribunal de Justiça de um Estado, por exemplo, se a parte só alegou isso no segundo grau, ela deixou transcorrer toda a primeira fase, deixou alegar toda a primeira fase e só em grau de recurso ela foi alegar aquela prescrição que ela tinha direito. Fez com que o processo andasse sem necessidade. Causou um custo ao Estado sem necessidade. Poderia ter alegado na primeira fase. Logo, nada mais justo do que cobrar dele, réu devedor, que venceu a demanda, mas cobrar dele as custas do processo. Já há várias decisões nesse sentido nos nossos tribunais. E por último, uma regra não menos importante. A parte não pode alegar, na fase de cumprimento de sentença,
a sua prescrição extintiva. A parte não pode pretender alegar no cumprimento de sentença essa matéria. O Código de Processo Civil veda, inclusive, a alegação de pagamento. Veda a alegação de prescrição, desde que essas matérias sejam anteriores à sentença. Se elas forem anteriores à sentença, elas não podem ser alegadas na fase de cumprimento. Porque houve, entendeu a lei, um longo processo de conhecimento, uma longa fase de conhecimento, na qual a parte poderia ter alegado, na qual a parte poderia ter se manifestado a respeito da prescrição, a respeito de um pagamento. Não seria razoável que na fase de cumprimento de sentença, onde se busca apenas efetivar a tutela jurisdicional, a parte voltasse a poder alegar todas as matérias que poderia alegar na fase de conhecimento. Portanto, este artigo 193 traz uma regra que precisa ser analisada com um granum salis, com temperança, porque há várias regras complementares que praticamente eliminam a regra geral do 193. Portanto, cuidado com ela. Vamos para a nossa próxima pergunta. O crédito prescrito pode ser usado em sede de defesa? Excelente pergunta. O sujeito é credor, portanto, tem ali um crédito perante um devedor, e deixa o prazo prescricional fluir por inteiro. Verifica-se, portanto, a prescrição, e este credor perdeu a pretensão de cobrar o seu devedor. Ele não tem mais o apoio estatal para usar um processo judicial, por exemplo, e cobrar o devedor. Se ele fizer isso, ele perderá fatalmente a demanda, porque o juiz reconhecerá de ofício a prescrição. Portanto, temos uma hipótese na qual o credor ele tem um crédito que está prescrito. Crédito prescrito e mediante o qual ele não pode mais praticar atos de cobrança do seu devedor. Porém, alguns anos depois, aquele devedor torna-se agora credor deste sujeito que era antigamente o credor, por outra relação jurídica, por outra hipótese. E passa a cobrar agora este que antigamente era credor e agora é devedor. Imagine que pelo mesmo valor. Então, aquele antigo credor que tinha um crédito que está prescrito, ele quer alegar na sua contestação o seu crédito prescrito em sede de defesa. Ele pretende compensar o crédito prescrito que ele possuía, que ele possui um crédito prescrito, contra um crédito do qual ele é devedor e que não está prescrito. Será que isso é possível? Lembre-se que o crédito dele, apesar de prescrito, ainda existe. E, portanto, seria uma tese tentadora tentar imaginar que este credor que tem um crédito prescrito pode, pelo menos, usar este crédito em sede de defesa, em sede de exceção. E, portanto, poderia compensar com o seu credor, que outrora era seu devedor, um crédito prescrito com um crédito não prescrito. Pois é, o Código Civil proíbe esta alegação. O Código Civil, no artigo 190, estabelece que, no momento lá atrás, no qual verificou-se a prescrição e, portanto, eliminou a pretensão do credor, morreu também a sua exceção. Ou seja, aquele credor que tem um crédito prescrito perdeu não só a pretensão de cobrar o seu devedor, como perdeu também a possibilidade de usar este crédito em sede de defesa. Ele não pode usar este crédito nem como ataque, nem como defesa. Em outras palavras,
Poderíamos explicar isso da seguinte maneira: é proibida a compensação de um crédito prescrito em face de um crédito não prescrito. Essa é uma maneira inteligente e clara de explicar este assunto. Vamos para a nossa quarta pergunta. As partes podem diminuir o prazo de prescrição e, com isso, acelerar o alcance da paz social? Renan, excelente pergunta. Um abraço aos queridos amigos do Mato Grosso. O Instituto da Prescrição, de fato, ele foi estabelecido visando a paz social. É até evidente. Após o transcurso de um lapso, após o transcurso de um prazo previsto na lei, aquele sujeito que era o credor não pode mais ameaçar a família do devedor, não pode mais ameaçar o devedor, não pode mais solicitar que o oficial de justiça compareça até a casa do devedor para que efetue a cobrança do crédito. Afinal, um longo prazo prescricional foi ultrapassado, foi percorrido, findo o qual não se pode mais cobrar. A ideia da lei foi exatamente essa: estabelecer de alguma maneira um pouco mais drástica a paz social. Em outras palavras, ou você cobra o seu crédito, ou em algum momento ele vai perder boa parte de sua eficácia, vai perder a sua pretensão. De modo, então, que a prescrição foi pensada justamente para isso. Surgiram, então, há algum tempo, algumas teses, argumentando no sentido de que, se a mens legis é trazer uma paz social, quanto antes esta paz social vier, melhor. Logo, diziam os defensores desta tese, se um prazo, por exemplo, de 10 anos, nós poderíamos, portanto, estabelecer que este prazo, que originalmente é de 10 anos, este prazo será de 4, de 3. Diminuindo o prazo prescricional, nós vamos alcançar a paz social de maneira mais rápida. Vamos atingir o objetivo da lei de maneira mais efetiva e mais célere. Era uma tese tentadora. Era uma tese que tinha um certo fundamento. Mas essa tese caiu por terra. O Código de 2003, no artigo 192, estabelece que os prazos não podem ser alterados. Quando o Código estabeleceu a proibição de alteração de prazos prescricionais, o Código quis dizer: os prazos de prescrição previstos no Código Civil não podem ser alterados para mais ou para menos. A ideia que prevaleceu, portanto, com esta regra do artigo 192 foi no sentido de que a própria existência de um prazo definido, a própria existência de um prazo estabelecido no Código Civil já é um elemento de segurança jurídica. As partes não precisariam recorrer a antigos e empoeirados contratos guardados em alguma das gavetas do devedor para saber com clareza qual é o exato prazo após o qual o devedor não poderá mais ser cobrado, visto que a pretensão do credor desapareceu. De modo que estabeleceu-se esta regra do artigo 192, proibindo qualquer alteração de prazo, tanto para aumentar quanto para diminuir os prazos de prescrição. Com isso, as partes podem recorrer a um único lugar, que é o Código Civil, para indagar qual é o prazo referente ao seu caso concreto, se planejar, se organizar e conseguir, então, pagar, honrar as suas dívidas ou até mesmo aguardar o prazo que está prescrevendo, aguardar a prescrição se consumar e ver a pretensão do credor desaparecer. Vamos para a nossa última pergunta de hoje. A prescrição corre contra os herdeiros do credor?
Rafael, essa pergunta é muito interessante e está prevista a sua resposta no artigo 196 do Código Civil. A ideia é bem simples, só que com relevo muito grande na prática. O falecimento do credor, e o mesmo vale para o falecimento do devedor, é indiferente em relação ao prazo prescricional. Explico melhor. Se um sujeito morre sendo credor de um determinado valor, e o prazo prescricional já transcorreu, por exemplo, em 9 dos 10 anos. Quando ele era credor, já tinha transcorrido 9 anos. E ele morreu, faltando exatamente 1 ano para a prescrição. Seu único filho torna-se agora herdeiro único. E, portanto, ele é o credor, o novo credor daquela relação obrigacional. Porém, este filho, este único filho, terá apenas 1 ano para cobrar o crédito que era do seu pai e agora é dele. Portanto, o prazo que corria contra este sujeito que faleceu continua normalmente correndo contra o sucessor. Em outras palavras, o falecimento do credor não interrompe, não suspende, não impede a fluência do prazo prescricional. O filho agora terá 1 ano para cobrar o crédito do seu pai. E se fosse o devedor? Imagine que um devedor, ali morrendo de medo de seu credor, está contando nos dedos o prazo que falta para que ocorra a prescrição. Então ele percebe que falta ali 1 ano para prescrever. E, portanto, o credor que vai cobrá-lo agora só tem 1 ano para fazer isso. E agora o devedor falece. Quando o devedor falece, deixando dinheiro, deixando quantia suficiente para pagar os seus credores, no exato instante da morte, o seu único filho, por exemplo, torna-se devedor daquela quantia. A rigor, quem será cobrado será justamente o patrimônio. Será uma cobrança contra o espólio daquele devedor original. Mas o importante é entender que o prazo continua correndo normalmente a favor deste devedor, agora a favor de seus herdeiros. De modo que o credor terá que se habilitar no inventário para efetuar a sua cobrança, não se esquecendo que o prazo prescricional continuou a correr. E que, portanto, agora ele tem apenas 1 ano para efetuar a cobrança. Em outras palavras, o falecimento do devedor não impede, não interrompe, não suspende a prescrição. Com isso, encerramos esta parte do nosso programa Prova Final e vamos agora ao nosso terceiro bloco. Vamos juntos resolver 2 questões que foram objeto de concurso público recente, concursos públicos relevantes no cenário jurídico. Eu conto com você. Iniciamos então o nosso terceiro bloco, o X da questão. Vamos resolver juntos 2 questões que foram objeto de concursos públicos relevantes no nosso cenário jurídico e que tratam justamente do tema do dia, no caso, as regras específicas da prescrição. A primeira pergunta vem da Magistratura de Goiás. Repare o ano, 2005. Eu coloquei esta questão justamente para te ressaltar um ponto importante. Lembre-se que, como falamos durante o tema do dia, no ano de 2006 ocorreu uma alteração importante no cenário da prescrição no Brasil. A partir de 2006, o juiz pôde passar a reconhecer de ofício qualquer prescrição. Antes de 2006, ele poderia reconhecer a prescrição apenas quando favorecesse o absolutamente incapaz. Portanto, absolutamente incapaz, que era devedor, a prescrição havia se consumado e o juiz reconhecia, portanto, de ofício. 2006 em diante, o juiz pode sempre reconhecer de ofício a prescrição. Vamos entender melhor, então, este primeiro teste da Magistratura de Goiás. Vamos buscar a alternativa correta.
A. O juiz nunca poderá suprir de ofício a alegação de prescrição. Note, essa alternativa A está obviamente errada, porque naquele contexto de 2005, o juiz poderia suprir a alegação de prescrição quando favorecesse ao absolutamente incapaz. Essa alternativa continua errada, porque hoje o juiz pode suprir a alegação de prescrição de ofício em qualquer hipótese. Então ela tornou-se mais errada ainda, digamos assim. A alternativa A, portanto, incorreta, não é a que nós estamos buscando. Alternativa B. A suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários sempre aproveitará aos demais. Veja, quando há 2, 3, 4 credores solidários, portanto, qualquer um pode cobrar a dívida toda do devedor, a suspensão da prescrição operará um efeito peculiar. Fosse a pergunta sobre interrupção da prescrição, aí sim a alternativa estaria correta, porque a interrupção da prescrição, aquela prática dos atos do 202 que faz o prazo voltar ao início, a interrupção da prescrição operada por um dos credores solidários, aí sim aproveita a todos. Mas a mera suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários só aproveita aos demais se a obrigação for indivisível. Portanto, existe essa peculiaridade no que se refere à suspensão de prescrição quando houver credores solidários. Portanto, a alternativa B está errada. Alternativa C. A interrupção da prescrição, nos casos ditados pelo atual Código Civil, poderá ocorrer somente uma única vez. Essa alternativa C está correta. Ela atende de maneira bastante direta e quase com uma fidelidade canina o artigo 202 caput do Código Civil. De fato, o Código estabelece exatamente uma redação bem parecida com essa da alternativa C. O único detalhe é que existe uma ou outra hipótese na qual esta regra seguida de maneira cega, ela resultaria em graves injustiças. Então imagine que o devedor interrompeu a prescrição, reconhecendo a dívida. É uma maneira de interromper a prescrição, o próprio devedor reconhecer a dívida e interromper a prescrição. Depois disso, o credor entra com a ação. Não teria a menor lógica e não teria o menor senso de justiça que este ajuizamento da ação por parte do credor não interrompesse agora a prescrição. Não teria o menor cabimento. Só porque o devedor anteriormente já havia interrompido a prescrição pelo reconhecimento do débito. De modo, então, que neste caso me parece mais razoável permitir, sim, uma nova interrupção, desta vez por atitude do credor. Parte da doutrina também sustenta que, em algumas hipóteses, a própria lei exige que a interrupção ocorra mais de uma vez. Por exemplo, o sujeito que pretende lá pedir a falência do seu devedor, ele protesta cambialmente e depois ele entra com um processo. Não seria razoável dizer que o ingresso do processo, o início da ação judicial, não interrompesse a prescrição, porque já foi interrompida antes no protesto cambial. De modo, então, que a regra é correta, esse é o gabarito, alternativa C, mas numa prova oral, numa dissertação, há espaço aqui para detalhamento e para ponderações. Alternativa D de dado, a última, portanto, o prazo de prescrição do direito de ação a ser ajuizada no juízo civil, originária de fato que deva ser apurado no juízo criminal, flui independentemente da respectiva sentença criminal definitiva. Alternativa D está errada porque a existência de um processo criminal sobre o mesmo fato que se discute
no juízo civil está expressamente estabelecida na lei como uma hipótese de impedimento ou suspensão de fluência, de prazo prescricional aqui no juízo civil. Portanto, a alternativa D, essa sim, totalmente errada, totalmente contra os termos do Código Civil. Portanto, ficamos com a alternativa C, gabarito da nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Questão de número 2, Magistratura de Minas Gerais, 2012. Assinale a alternativa que apresenta informação incorreta no que concerne à prescrição. Veja, estamos buscando, portanto, a afirmação incorreta a partir de agora. Alternativa A. A prescrição só pode ser alegada a quem aproveita em primeiro grau de jurisdição. Pronto, já achamos a alternativa errada. A alternativa A, ela vai de encontro, ela é contrária ao que dispõe o próprio Código Civil. Apesar de haver uma série de detalhamentos, uma série de ponderações a respeito da regra prevista no 193, a regra é que a prescrição pode ser alegada pela parte a quem aproveita em qualquer grau de jurisdição. Então, esta é a regra, apesar de que, como vimos no primeiro e no segundo bloco, há uma série de ponderações sobre essa regra. Mas, regra geral, é isso que diz o 193. Prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Podemos dizer, qualquer grau ordinário de jurisdição. Mas, a alternativa A, sem dúvida que está errada. A prescrição ela não é só no primeiro grau de jurisdição que ela pode ser alegada. Logo, o gabarito da segunda questão já foi alcançado aqui, é mesmo a alternativa A. A alternativa B, a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Pronto, tá aí, falamos no Pergunte ao Professor exatamente sobre essa regra prevista no artigo 192, que diz que no momento em que o prazo prescricional fluiu por inteiro, morreu a pretensão e também a exceção daquele credor. A alternativa C, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Correto, está aí, o 202 prevê esta hipótese como uma das hipóteses que tenha o poder de interromper a prescrição. De forma, portanto, que a alternativa C traz, sim, uma das hipóteses de interrupção da prescrição. Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Está correta, portanto, a alternativa C. E, por último, a alternativa D, a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Está correta a alternativa D. O Código permite que não apenas o credor, mas qualquer interessado alegue alguma das hipóteses do 202 para interromper, para zerar o prazo prescricional. De modo, portanto, que a alternativa D está correta e nós buscávamos a incorreta, que era mesmo a alternativa A. Com isso, encerramos mais um programa Prova Final, programa fruto de uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Será um prazer manter contato contigo através dos nossos meios de comunicação. Nosso Twitter é o @Gustavo_Nicolau e o e-mail gustavo@usp.br. Será um prazer manter contato com você neste e em outros programas Prova Final. Eu espero você lá. Tchau!